Fala galera, a gente tem também conversado, a gente tem debatido, a gente tem teorizado principalmente sobre qual pode ser essa nova série spin-off do universo The Walking Dead que está sendo produzida, como bem já falou o Sr. Scott Gimple, e que estamos nessa ansiedade, né, curiosidade para saber que tipo de personagens a gente vai ter. A gente vai pegar personagens que nós já conhecemos em algum momento no nosso universo The Walking Dead, ou a gente vai ver uma história totalmente nova envolvendo novos personagens em um contexto diferente ou similar que a gente já viu. Muito tem se teorizado, muito tem se debatido sobre. Obviamente que estamos no aguardo também da San Diego Comic Con, que vai ter o painel de Daryl Dixon da sua terceira temporada acontecendo dia 25 de julho. Irei cobrir ao vivo aqui, tá? Tudo que acontecer lá pra gente poder também conversar. E aparentemente vai ser apenas 1 hora que a gente vai ter de The Walking Dead na San Diego desse ano. A gente aparentemente não vai ter ali algum anúncio acontecendo, mas sempre fica aquele asterisco assim, ó. E se no final do painel algo for colocado além de Daryl Dixon, tá? Então, dia 25 de julho saberemos também ali se algo vai ser anunciado ainda na San Diego Comic Con. E galera, uma teoria surgiu agora pelo CBR, colocando que existe algo simplesmente como se fosse assim pronto para acontecer no universo por causa do ponto que personagens ficaram da última vez que a gente viu eles. E seriam Dwight e Sherry, por tudo que aconteceu com eles desde The Walking Dead, depois de Fear the Walking Dead, quando eles se reencontram, tudo que existe também sobre primeiro o sentimento do Dwight em vingança contra o Negan, depois o sentimento da Sherry em vingança contra o Negan, a redenção que existe, o filho que eles têm, a perda do filho por causa do que aconteceu em Fear the Walking Dead na sua última temporada, e também o fato de que esses personagens permaneceram, depois de tudo que aconteceu, juntos e decidiram voltar para o santuário. A partir do que eles decidem voltar para o santuário e reconstruir o santuário, sendo que a gente viu, né? Eles aparecendo no próprio santuário na última temporada de Fear the Walking Dead, e o que acontece também com aquele lugar lá que estava abandonado por completo. Eles decidem voltar e transformar, né, num novo santuário, e na verdade, assim, o que deveria ter sido tudo aquilo lá. E a gente tem, ao mesmo tempo, né, essas questões assim, cara, Negan Dead City, a gente começa a bater muito naquela questão assim, pô, o propósito para essa série spin-off realmente existir, e existe, obviamente, argumentos de ambos os lados, né, favoráveis e contra Dead City, até assim, contra Dead City existe. Só que algo vem sendo colocado também de ter, daqui a pouco, né, algum novo personagem que entre na terceira temporada de Dead City. E essa teoria do CBR coloca o quê? Que daqui a pouco tu pode fazer uma spin-off do Dwight e da Sherry, onde tu acaba envolvendo o personagem do Negan. Vou passar aqui algumas coisas, tá, que eles foram colocando, tá? Embora este parecesse o final perfeito para a longa jornada do casal ao longo dos anos, deixando com uma nota esperançosa e emocionante, também foi uma oportunidade esquecida de começar outra série spin-off. Até agora, as novas adições à franquia se concentram em personagens imensamente populares e duradouros, né? A gente sabe de quais eles estão falando. Muitos dos quais são das primeiras temporadas, mas os criadores estão cometendo um erro grave ao ignorar alguns dos personagens secundários, promissores e subestimados. O retorno de Dwight e Sherry ao santuário, com um grupo de novas pessoas, oferece ao universo outra trama nova que inclui pessoas e lugares familiares, mas com o potencial de dar início a uma história original. Da última vez que o santuário tentou reconstruir e cooperar com as comunidades vizinhas, aquelas leais a Negan aos antigos costumes dos salvadores se rebelaram, levando uma luta que resultou em muitas mortes e no inevitável abandono do santuário e tudo mais, tá? Com isso em mente, é improvável que o grupo de Dwight e Sherry retorne ao edifício sem chamar a atenção de comunidades como Alexandria e como Elta. Esse ponto que é muito importante, tá? Tudo que a gente conversa, galera, sobre conexão do universo, sobre a série do reencontro, os personagens novamente estarem juntos, independente da questão de problemas da timeline que a gente sabe que existem e tudo mais. Essa questão das comunidades terem contato é muito importante. É muito importante. É impossível Alexandria ou como Elton não saber sobre essa reconstrução do santuário, tá? É óbvio que tem aquela fala do Scott Gimple também, que eu discordo, assim, ó, veementemente, para não dizer outra palavra, né, mais feia nesse momento, sobre, não tem problema, a questão da timeline tá diferente, não tem problema, a questão das distâncias, não sei o quê.
né, que isso é rapidamente resolvido com uma introdução rápida para essa nova história e pronto, o mundo está estabelecido novamente. Eu discordo muito disso, tá? Essas conexões, elas são necessárias, elas são importantes, tanto que Dead City, na segunda temporada, no primeiro episódio, ela consegue, numa linha de diálogo, até explicar por que Briggs, liderado pela Meg, não entrou em contato com seus amigos de Commonwealth, de Alexandria, porque a Nova Babilônia, a Federação da Nova Babilônia, tinha simplesmente tomado conta não só, né, das outras comunidades, assim como o Briggs, mas também interrompido qualquer tipo de troca comercial e comunicação, fora daquele perímetro que ela estava dominando. Obviamente que isso também, tá, tem um grande furo, porque a Anne e o Joshua, eles voltam para Manhattan ali por causa da Dama, e a Dama faz um contato com alguém, que nunca é colocado pra gente quem. Tem uma questão de um trem que atravessa ali, né, nos Estados Unidos, aquela coisa toda. E ela consegue ter esse contato fora da ilha de Manhattan. E consegue ter esse contato fora, inclusive, da própria questão de domínio da Federação da Nova Babilônia. Então, por mais que eles expliquem, tem essa questão do furo, que é óbvio que eles não deram importância na forma como eles foram desenvolvendo o roteiro da segunda temporada de Dead City, tá? Mas pelo menos uma tentativa de explicação aconteceu do porquê. Mas voltando para a origem de tudo, cara, Alexandria como ela tem que saber sobre esse novo santuário. Tem que saber, né? Aquela questão toda do aviso do Daryl pro Dwight nunca mais voltar ali e tudo mais. O Daryl nesse momento está, né, em águas internacionais. Então, até essa questão toda não teria influência. E a Carol também não está ali. Então, esse ponto, né, tem essa liberdade. Vou seguir aqui, ó. Além disso, os membros de Madre, cara, nunca vou esquecer o Henrique brincando quando a gente estava indo pro final de Fear the Walking Dead, que daqui a pouco o retorno da Madison, né, iria ocasionar na questão de padre virar madre. A brincadeira aconteceu de verdade na série. Seguindo. A maioria dos quais não teve um papel significativo em Fear the Walking Dead. Poderiam se juntar ao elenco principal, atualmente limitado da franquia, fornecendo novas histórias, desenvolvimento de personagens e novas narrativas. O problema é que Fear the Walking Dead ela acabou de uma maneira muito mal feita. Maneira muito mal feita, e eu tô sendo muito bondoso na maneira como eu tô colocando o final de Fear the Walking Dead. Que pra mim tem o pior episódio de todo o universo da Walking Dead, que é o penúltimo episódio da série por completo. Né? O penúltimo episódio da parte B da 8ª temporada é o pior episódio do universo da Walking Dead. Tanto que eles lançam aquele final de Fear the Walking Dead com o penúltimo e último episódio juntos, né? Sem ter uma grande necessidade. Inclusive, ele tem uma duração menor, assim, até do que os outros episódios da própria parte B, assim. Ele é horrível. Tudo que acontece é horrível. Horrível. E gravado de uma maneira horrível. Ele é um conjunto completo. Que, pra mim, supera muito o Diverged, por exemplo. Tá? Aquele penúltimo episódio de Fear the Walking Dead, da sua história, cara, é um insulto a todos os fãs que... E é o que eu me lembro muito do Ramon, cara. Que o Ramon sempre foi um fã muito árduo de Fear the Walking Dead. Que acompanharam essa série e esperaram muito uma conclusão satisfatória para a série. Aquilo lá é um insulto, a maneira como aquele penúltimo episódio de Fear the Walking Dead acontece. Vamos seguir aqui, ó. Atualmente, as séries derivadas têm se concentrado em personagens com histórias extensas, forçando para Isso frequentemente gera críticas mistas. Especialmente quando os personagens familiares e de longa data agem fora de suas personalidades estabelecidas. Aqui é um ponto muito importante. Embora os espectadores estejam familiarizados com Dwight e Sherry, este potencial spin-off poderia se basear em suas experiências com o local e as pessoas, ao mesmo tempo que forneceria novos personagens para a franquia, porque ela precisa desesperadamente para rejuvenescer as histórias cansadas. Aqui, cara, tem ao mesmo tempo, né, o argumento favorável e contra, assim, porque tu tá trazendo personagens que também, querendo ou não, já tem um fechamento na sua história. Pô, e eu vibrei muito com o reencontro do Dwight e Sherry. Muito, muito, muito. Vamos lá. Aqui chega no ponto do Negan, tá? Na primeira temporada de Dead City, a colaboração de Negan e Maggie para salvar Herschel foi emocionante e intensa, resultando em uma recepção positiva para a primeira temporada. Eu sei que não foi tão positiva assim. Infelizmente, a segunda não teve as mesmas críticas, com muitos fãs fervorosos chateados com o desenrolar da trama e o desenvolvimento das histórias dos personagens. Meu Deus do céu. Isso pra mim aqui é muito forte, mais na primeira, porque muitos fãs não voltaram pra ver a segunda. E pra mim a segunda, ela
consegue, né, daí minha humilde opinião, consegue funcionar de uma maneira muito mais coesa do que a primeira temporada. Então, divirjo do CBR. Atualmente, a trama quase incerta sobre como lidar com a caracterização de Negan, forçando ele a assumir um papel de vilão em momento e, posteriormente, reforçando sua transformação e evolução por um homem gentil e atencioso. Com base na história de Negan, na franquia The Walking Dead, os espectadores ficaram preocupados após o anúncio da Dead City que os spin-offs pudessem corromper o desenvolvimento da sua caracterização. E aqui, graças que não aconteceu. Principalmente na segunda temporada, é um grande acerto, cara, a maneira como tem o desenvolvimento do Negan, pra mim fica muito claro do por que ele luta naquele final de Dead City na segunda temporada também, tá? Eu tô falando em relação a toda a parte extremamente problemática, que é tu reabrir a caixa de Pandora, trazer aquela questão toda do problema entre Meg e Negan, que já tinha sido resolvido em The Walking Dead. Isso é um outro fator. Vamos lá. Se Dead City não tiver uma longa duração, ou seja, se não durar mais temporadas, o que é mais provável com a queda na audiência e na popularidade do spin-off, uma nova série focada em Dwight Sherry no Santuário poderia proporcionar outra trama. Haveria muito conflito se Negan algum dia retornasse ao Santuário, de forma voluntária ou não, forçando ele a finalmente confrontar suas outras vítimas, já que sem dúvida tiveram uma experiência mais pessoal e traumática com o vilão de que Meg teve quando o viu assassinar Glenn. Isso poderia finalmente proporcionar a Negan um enredo que expandiria seu crescimento, resolvendo um problema persistente em torno da sua caracterização. Galera, é mais ou menos, tá? Porque, assim, esse conflito todo que sempre vai existir, Dwight e Sherry contra Negan, é algo que, obviamente, não foi resolvido com o Negan, mas é algo que, entre eles e com tudo que eles sentem, com o desejo de vingança, com o payback, com tudo, é algo que, internamente, ali parece estar não resolvido, mas algo que está, nesse momento, um conforto em seguir a vida deles e não levar o caminho todo que a vingança, querendo ou não, faz, né, a pessoa trilhar. Obviamente que tu teria essa questão importante no conflito acontecendo do Negan junto com os dois ali e tudo mais, mas para te ter uma série toda onde tu vá utilizar isso para acontecer, eu acho problemático. Tu ter isso colocado em um ou outro momento, não acho necessário tu ter uma série spin-off diretamente sobre Dwight e Sherry para te utilizar essa questão do conflito ali para te resolver, tá? Se fosse um episódio dentro de algo muito maior que estivesse acontecendo, eu acho interessante. Inclusive esse novo santuário aparecer nesse algo muito maior ali que tu veria novamente, como Elta, Alexandria e tudo mais, né? Essa história maior que a gente tanto comenta, teoriza, debate e tudo mais. Um momento de ter esse reencontro e isso daí ser, sim, o foco, seria muito massa. Tu ter uma série spin-off de Dwight e Sherry depois de tudo que a gente já viu dos personagens também, eu acho que não se sustenta, mas eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre essa teoria do CBR? Gostariam, não gostariam? Coloque embaixo nos comentários. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.